bem-vindos ao meu canal, um canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou a Rose Ferreira e desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você, abençoados por Deus, que em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, sua família, seu trabalho, seus negócios, seus propósitos, seus projetos, seus sonhos e que tudo te vá bem. A palavra de hoje, ela está no livro de Mateus, no capítulo 4, dos versos 18 ao 20. Eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o apóstolo Pedro. Mas antes, eu quero pedir um favorzinho para vocês deixarem o like, para vocês se inscreverem. Se ainda não são inscritos, eu te peço por favor, não custa nada e ajuda o canal, ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas e com certeza elas também serem alcançadas com a palavra do Senhor. Então vamos lá, vamos ver o que diz Mateus, capítulo 4, dos versos 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Segundo os historiadores, Pedro era o mais velho dos apóstolos, e quando o Senhor Jesus o chamou, ele tinha por volta de 30 anos. E após a morte do Senhor Jesus Cristo, Pedro ainda continuou, juntamente com os outros apóstolos, a missão de evangelizar por ainda mais 35 anos. Ele foi um dos primeiros discípulos que o Senhor Jesus Cristo chamou. Pedro nasceu em Betsaida, que era uma aldeia de pescadores na região costeira do Mar da Galileia e próxima a Cafarnaum. Ele era irmão de André, que também era discípulo do Senhor Jesus Cristo. Pedro não teve muito estudo. A sua língua materna era o aramaico, mas ele também falava um pouco do grego por conta da sua profissão, para fazer o comércio dos peixes. Na Bíblia, Pedro é conhecido por 4 nomes: Pedro, Cefas, Simão e Simeão. Pedro, o apóstolo Paulo o chamava de Cefas e o apóstolo João o chamava de Simão Pedro. Pedro era uma pessoa emotiva, simples, impulsiva, direta e ele era muito comunicativo também. Pedro sempre esteve bem próximo do Senhor Jesus Cristo e teve uma caminhada muito linda e muito importante ao lado, grudadinho com Jesus. Eu vou falar agora para vocês alguns fatos importantes que nós podemos destacar, dessa caminhada de Pedro com Jesus. Primeiro, quando Jesus andou sobre as águas, foi Pedro quem pediu ao Senhor para deixá-lo ir ao seu encontro. Então, Pedro também andou sobre as águas. Pedro foi o discípulo que andou sobre as águas. Essa passagem a gente encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 28, tá bom? Se você quiser conferir, vai lá. Segundo acontecimento importante,
Quando aconteceu a transfiguração do Senhor Jesus, Pedro estava lá, no monte, com ele. Nós lemos isso no capítulo 17 do livro de Mateus, nos versículos 1 e 2. Foi Pedro também, junto com João, que organizou a última ceia. Jesus pediu para Pedro e João organizar, e Pedro foi um dos organizadores. Essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 22, no verso 8. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, foi Pedro o primeiro a confessar que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus Cristo lhe disse que foi o próprio Deus quem revelou essa verdade para ele. Quando Jesus foi preso, foi Pedro quem cortou a orelha direita de Malco. Malco era um servo do sumo sacerdote, aspirante a sacerdote. João 18, 10. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 10. Pedro também foi o primeiro apóstolo a pregar o Evangelho no dia de Pentecostes. E nesse dia, cerca de 3.000 pessoas, mais ou menos, se converteram ao Senhor Jesus Cristo ouvindo a pregação de Pedro. Essa passagem nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 45. Foi Pedro também quem negou o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes, como o Senhor já havia dito que aconteceria. Essa passagem nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 69. E trazendo esse fato da negação de Pedro para as nossas vidas, eu preciso fazer esse alerta. E nós podemos pensar assim: como Pedro pôde negar o Senhor Jesus Cristo? Como ele foi capaz de fazer isso? Mas eu também faço uma pergunta para mim e para vocês. E nós, irmãos? Quantas vezes o negamos? Quantas vezes nós negamos o Senhor Jesus Cristo? Nos dizemos cristãos? Nos dizemos ser seus seguidores? Mas o negamos quando negamos nossa fé nele. E negamos nossa fé nele quando o desagradamos com os nossos vícios, fofocas, imoralidades. O negamos quando gastamos mais tempo com nossa série preferida do que com a leitura da sua santa palavra. O negamos quando lá no nosso trabalho, na escola, na academia, quando alguém solta uma piadinha com besteira, com palavrões, uma piada maliciosa, nós somos os primeiros a achar graça, somos os primeiros a dar risada. Queremos de todo jeito agradar ao homem e acabamos desagradando ao Senhor Jesus Cristo. Nós o negamos quando podemos ajudar o irmão necessitado e não o fazemos. O negamos quando não o reconhecemos único e suficiente Senhor das nossas vidas, esquecendo muitas vezes que foi o Senhor Jesus quem desceu do céu e sofreu numa cruz até a morte, onde o seu sangue foi derramado para me salvar e te salvar. O negamos quando o professamos somente com a nossa boca e o negamos com nossas atitudes,
com o nosso ser. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós e nos ajude a caminhar verdadeiramente em sua santa presença. Não é verdade? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de algumas contradições na fala de Pedro. No capítulo 22 do livro de Lucas, nos versos 55 a 57, Lucas 55 a 57, Pedro está próximo a uma fogueira. Jesus foi preso e Pedro nega para uma mulher, dizendo: eu não o conheço. A mulher pergunta: você não esteve com ele? Pedro diz: mulher, eu não o conheço. E lá no livro de João, no capítulo 21, no versículo de 9 a 15, Pedro também está próximo a uma fogueira e ama confessar o Senhor Jesus. E confessa amar o Senhor Jesus, né? Melhor dizendo. Pedro negou ter seus pés lavados por Jesus na noite que Jesus lavou os pés dos discípulos para nos deixar mais um exemplo de que a humildade tem que nortear as nossas vidas. Nesse episódio, Pedro diz: Senhor, o Senhor não lavará os meus pés. E Jesus diz que se ele não lavasse os pés de Pedro, Pedro não teria parte com ele. E aí Pedro já se contradiz e diz: Senhor, não lave somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Então, podemos finalizar concluindo que Pedro teve sua vida transformada, mudada, depois de ser chamado e de seguir o Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero fazer mais um parênteses para você, para mim, que quando nós encontramos Jesus Cristo, quando se tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, há transformação nas nossas vidas, há mudança de caráter, há mudança de comportamento. Nós não podemos nos dizer amantes de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo, carregarmos o nome de cristãos se não há encontro com Jesus, se não há mudança depois desse encontro. Nós temos que nos afastar de palavrões, de coisas que tenham imoralidade. Você não pode ficar assistindo as mesmas coisas que você assistia. Se isso desagrada ao Senhor, você não pode. Você não pode viver no vício. Você não pode viver maldizendo seus irmãos, fofocando, arrumando intrigas. Não podemos. Nós temos que nos esforçar a cada dia mais para vivermos santos, porque como o próprio Jesus disse, sede santos, porque eu sou santo. Então, quando há um encontro verdadeiro com Jesus, há mudança na sua vida. E essa mudança, meu irmão, minha irmã, não é de um dia para o outro, mas com a sua dedicação, com o seu esforço, com o meu esforço, com a minha dedicação de buscar o Senhor, de orar, de jejuar, nos consagrarmos a Ele, termos um hábito da leitura santa da palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos ajudando a nos aproximarmos cada vez mais do caráter de Jesus Cristo. Pedro falhou, acertou, chorou, teve dúvidas, teve medo, mentiu, pecou, se arrependeu, ou seja, foi um homem imperfeito como eu e você, como todos nós. Mas ele se entregou ao Senhor Jesus Cristo, deixando tudo para trás para segui-lo. O temperamento de Pedro era muito impulsivo, mas foi transformado pelo seu encontro com o Senhor, dando lugar a uma nova criatura, dando lugar a um novo Pedro. No seu primeiro livro, no capítulo 2, nos versos de 4 a 6, Pedro declara que o Senhor Jesus Cristo é a pedra viva, eleita
e preciosa. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E nenhum outro homem foi ou poderá ser. Nenhum outro homem poderá ocupar o lugar de Jesus Cristo. A Bíblia não relata como foi a morte de Pedro, mas os historiadores relatam que ele morreu em Roma, morreu crucificado também, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não se assemelhar ao seu mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro entendeu, e eu e você também precisamos entender que seguir o Senhor Jesus Cristo exige de nós uma entrega incondicional. Não há outro caminho, meu irmão, minha irmã. Não há outro nome ou outra palavra que nos leve para a vida eterna. Nós temos que, assim como Pedro, estarmos firmados na rocha viva, inabalável e insubstituível, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a se aproximarem um pouquinho mais de Jesus Cristo, a repensarem um pouquinho mais na sua vida com Deus. Vou deixar uma bênção para vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Toda honra, glória e louvor sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo.